A reflexão que eu quero fazer junto com os irmãos é uma experiência pessoal baseada no momento que eu estava assistindo aquela novela da Record que conta a vida de Jesus. E eu vi um momento em que Jesus ele ressuscitou a filha de Jairo. E eu achei aquela cena tão linda, tão impressionante. Eu olhei Jesus entrando, transformando a morte em vida, desafiando a morte. Eu pensei, puxa vida, como eu queria ser igual a Jesus. Chegar e poder transformar até a morte em vida. E naquele mesmo momento, meu cérebro me chamou para uma outra reflexão. Eu estou a fim de viver a experiência bonita de Jesus. Será que eu estaria disposta a viver a cruz? Porque esse foi o destino de Jesus. Depois de tudo de belo que ele fez, o final dele foi uma experiência que ninguém gostaria de ter. E os dias foram passando e eu refletindo nisso, e o Senhor me mostrou uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando a gente se propõe a viver a vida de Cristo, existem sim pequenas mortes que a gente vivencia. Nada que se compare ao sacrifício de Jesus, claro, a morte de Jesus. Mas existem pequenos sacrifícios, existem investidas de Satanás para impedir que a gente cumpra com excelência o propósito de Deus. A gente tem um poder muito grande de abençoar, com pequenas palavras, com um apoio, com um abraço, com um incentivo. E principalmente a gente tem o poder de apresentar a graça salvadora de Jesus. Eu tenho batalhado com 2 pessoas amigas para que elas retornem para Jesus, para que elas conheçam Jesus verdadeiramente. Isso tem sido muito desafiador para mim, porque eu tenho enfrentado batalhas que eu não planejava enfrentar por causa do nome de Jesus. E eu quero usar 2 textos bíblicos pequenos e rápidos que contam lá na experiência de Naamã. Todo mundo conhece a história, quem não conhece, ela está registrada lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Eu quero usar 2 versículos apenas, até para a gente não se estender muito. Versículo 3 do capítulo 5 diz assim: Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A palavra da serva direcionada ao seu senhor, conversando com a esposa dele. No versículo 13: Então se chegaram a eles oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que te disse apenas: lava-te e ficarás limpo. São 2 palavras simples, 2 incentivos, 2 comunicados da parte de Deus que transformaram a vida de Naamã. A primeira palavra da serva levou Naamã a procurar o profeta. Quando ele já estava desistindo por achar superficial demais a orientação que ele recebeu de Deus através da vida do profeta, houve gente que o incentivou. Não custa nada, vai lá, tenta. E ele foi, tentou e ficou curado. A gente tem um poder muito grande de abençoar a vida das pessoas. A gente tem palavras que ninguém mais tem. A gente carrega palavras que é um privilégio muito grande por estar em nossas mãos. Como a gente tem usado essas palavras? Você precisa usar a palavra de Deus para abençoar a vida das pessoas. Você precisa usar a palavra de Deus, nós precisamos usar a palavra de Deus para levar salvação às pessoas. A principal mensagem, o amor e a graça de Jesus. Eles precisam ser levados às pessoas por meio de nós. Isso pode nos custar alguns sacrifícios. E aí? Nós estamos dispostos a enfrentar sacrifícios pelo nome de Jesus? Sozinho você não consegue, mas com o joelho no chão, o coração no altar, você consegue. E suas pequenas palavras podem transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ensine a termos palavras sábias sempre. Sempre palavras que abençoam. Que o Senhor corte da nossa boca palavras que levem maldição. Palavras que levem tristeza. Palavras que levem desânimo. Que o Senhor coloque na nossa boca palavras que levem salvação por meio de Jesus. Amém.